queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso de oratória. Se você não me conhece, meu nome é Victor Thiago Ponteskoski, sou professor de oratória e estarei aqui te guiando, fazendo você evoluir de uma vez por todas sua oratória e fazer você se apaixonar pela área da comunicação. E se você caiu aqui de paraquedas, é porque provavelmente, em algum momento da sua vida, já disse o título dessa aula. Eu tenho medo de falar em público. Sem dúvida nenhuma, essa é a frase que eu mais escuto dos meus alunos. Thiago, eu tenho medo de falar em público. Eu tenho nervosismo de falar em público. Mas eu te pergunto, por quê? E essa é a necessidade de essa ser a aula número 1 desse curso. O porquê você tem esse medo de falar em público? Normalmente a gente tem a questão de falar que a gente tem uma dificuldade e já querer partir para a solução. A solução vai estar no final do vídeo. Porém, não pula ainda lá para o final do vídeo. Espera, porque eu tenho uma coisa muito importante para falar, que é para te contar a raiz desse seu medo. Afinal, se eu te perguntar agora, você sabe me dizer como é que começou o seu medo de falar em público? Provavelmente você nunca passou para sua cabeça pensar. Você vai me falar, já nasci com isso, Thiago. Será? Será que você já nasceu com esse medo, esse receio de falar em público? E eu queria te dizer que sim. Oh! Como assim, Victor, Thiago? Eu nasci com medo de falar em público? Isso vem sendo hereditário. Nossa conexão genética lá com nossos antepassados. Eu falei que eu ia estar te explicando alguma coisa muito importante aqui. Afinal, como que era a vida há milhões de anos atrás? Provavelmente, se você já estudou história, seu professor falou para você. Antigamente, a humanidade vivia em pequenos grupos. Eram pessoas que se encontravam, iam criando grupos para que esses grupos conseguissem se fortalecer todos unidos e assim eles cresciam. Não tinham aquele medo de poder morrer sozinho, aquele receio de ter uma fera para atacar aquela pessoa que estava sozinha. Então as pessoas se uniam em grupos. E a grande questão é justamente essa. Por a gente viver há milhões de anos atrás em grupos, acontece que a gente desenvolveu dentro do nosso sistema uma questão de agradar e de ser pertencido a um grupo social. Como assim? Bom, como eu falei, antigamente as pessoas viviam em pequenos grupos. E as pessoas viviam naquela época, milhões de anos atrás, em pequenos grupos, nasceu aí um desejo de pertencimento. As pessoas têm que pertencer a um determinado grupo. Agora, eu te convido a pensar comigo. Imagina aqui. Imagina que você é um homem, naquela idade, há milhões de anos atrás, e você é de um grupo muito pequeno. E nesse grupo pequeno, existem 3 mulheres que estão disponíveis somente. E essa época era muito importante, a questão do casamento. Você ter uma parceira, você passar seu código genético para frente, era uma questão muito importante para aquela época. E aí imagina que você desagradou as 3 pessoas, as 3 mulheres disponíveis, você vai lá e me desagrada. Sabe o que vai acontecer com você? Não vai passar seu código genético para frente. Ah, mas isso aí é só se eu pegar e descontentar as 3. Calma lá. E se você descontentar uma? Afinal, meu querido, você que não sabe, a fofoca, ó, é antiga. Imagine que essas 3 são amigas. E que ela fala, amiga, você nem vai adivinhar que ele vem me falar desaforado. E aí, as 3 ficam desagradadas com você. Vocês falam, esse aí eu não caso. Eu não vou. Acabou sua chance de passar seu código genético pra frente. Então a gente costumou a ser aquela pessoa que gosta de agradar. Afinal, deixando a questão do código genético para passar para você entender. Afinal, se a gente está em bandos, é porque é muito perigoso estar sozinho.
conta naquela época, a gente tem que pensar naquela época. Qual que era o perigo daquela época que a gente está sozinho? Animais, passar fome, ter dificuldades, a própria questão da genética. Tem várias questões. Então imagina que tem um líder e você pegou e fez uma cagada gigante que o líder fala: exílio! Sai daqui. E o grupo inteiro te deixa pra trás. Aí tá tudo que eu mando. Você pode passar fome. Você pode ser atacado por algum animal. E aí? Acabou. A probabilidade de você morrer é muito grande. Então entra duas questões muito grandes que foram passadas pelos nossos ancestrais. Que é primeiro o quê? Questão de pertencimento. A gente querer pertencer a um determinado grupo. E outro, de a gente querer agradar. A gente ser uma pessoa agradadora. E essa foi a origem. Como que nasceu? Como que você realmente nasceu com medo de falar em público? Agora você entende. Uma pergunta muito importante que eu tenho que fazer para a gente prosseguir com essa aula é a seguinte: você sente que é alguma dessas pessoas que tem dificuldade de falar não? É muito difícil, né? Falar não é difícil? Por quê? A gente já explicou um pouco no bloco anterior que é justamente pela questão de ser agradador. A gente querer agradar a todo momento. E eu preciso que você entenda e que você queira mudar. Você quer mudar? Essa pergunta é a mais sincera de todas que você tem que responder. Porque não adianta somente você falar bem assim: eu vou aprender oratória, e você não querer mudar essa questão que você tem dentro de si de ser aquela pessoa agradadora. Quer deixar de ser essa pessoa? Então eu vou te contar um segredo. Como deixar de ser agradadora, como deixar de agradar todo mundo, como simplesmente aprender a falar não. Não vou fazer. Deixar de ser aquela pessoa que fala sim pra tudo por conta de receio, por conta de ter medo. Quer saber o segredo? Ó, escuta bem baixinho que eu vou falar bem baixinho, tá? Porque é segredo. Para de agradar todo mundo, meu filho! Você levou um susto? Era pra levar um susto mesmo. Jesus que é Jesus, não agradou todo mundo, não é você que vai agradar. Entende? É impossível a gente querer agradar todo mundo. Se você não quer fazer, não faça. Fale que não. Porque você não vai agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém que se vai desagradar. Tá bom, Thiago, agora eu entendi como que eu nasci com esse receio de falar em público, entendi a raiz do meu nervosismo. Mas afinal, como que eu vou evoluir? Como que eu vou começar a ter resultados? Agora chegou o momento de a gente treinar, afinal eu vou estar te passando alguns exercícios para você fazer. Mas antes de tudo, deixa eu contar com o seu like, com a sua inscrição. Se você está aqui até agora, é porque esse conteúdo é de valor e é 100% gratuito. Olha só, é 100% gratuito. Eu tô aqui de corpo e alma, torcendo e querendo dar uma aula para você evoluir. Você deixar de ter aquela voz presa e conseguir realmente falar. Porque a liberdade, que é você saber se expressar, é muito boa. A oratória, a comunicação, é uma das habilidades mais valiosas do mundo. Então, por favor, pega, se inscreve aqui no canal, porque essa, como eu falei, é a primeira aula. Deixa seu like aqui pra gente continuar com as aulas. E agora sim, vamos para a técnica número 1. Mas antes de tudo, já pega o papelzinho e sua caneta pra gente começar. Anota o número aí. Técnica número 1. Autenticidade. Seja você mesmo. Como assim, Vitor? Eu ser autêntico vai me ajudar na comunicação. Veja, meu querido, a maior dificuldade que a gente tem de falar em público é a insegurança de falar de um assunto que a gente não domina. Por exemplo, eu falo de oratória e comunicação. Agora imagine se eu viesse aqui gravar vídeos de carro. Será que sairia alguma coisa boa? Ser bem sincero pra vocês, acho difícil, porque eu não entendo nada de carro. Pensa uma pessoa que não entende nada. É eu. Só sei quando tem que colocar gasolina. Então,
me gera uma certa insegurança. Ter que falar de um assunto que eu mal conheço. Então seja autêntico. Qual são os assuntos que realmente você gosta? Quais são os temas que você domina? É aí que você tem que pegar e brilhar. Porque afinal você entende do assunto. Então basta você falar, você se expondo. Mas Vitor, eu tô na faculdade e eu tenho certo receio de falar em público porque as matérias eu não domino 100%. O que eu faço? Você acha, dentro daquele assunto, algo que te interessa. Eu, por exemplo, eu faço direito. Eu não sou muito apaixonado em todas as áreas de direito. Você vê aqui, ó, tem minha beca. Eu sou apaixonado por direito penal e processo penal. Hoje eu até atuo no plenário do júri. Mas é uma matéria que eu nunca me dei fã, que até, ó, coça a cabeça porque eu não entendo muito direito civil. Ai, e aí? Mas tem certos assuntos dentro do direito civil que eu me interesso. Que são interessantes eu estudar. Então veja, quando você achar um tema, você fala, eu não sou muito fã, eu não sou muito bom. O que eu posso achar dentro desse tema que eu me interesso de fato? Você estuda aquele tema que te interessa. Seja um especialista, se torne um especialista naquele tema para você falar. E quando eu falo em estudar, que tá outra questão muito importante, anota aí como uma técnica bônus. Estude mais do que você precisa. As grandes inseguranças em falar em público também vêm quando você tem que falar de um tema que você não aprofundou, você não conhece 100%. Você também não se interessou. Pegou e fez aquela releiturinha rápida, bem assim, beleza, vamos lá. E aí vem aquele pensamento, se alguém levantar a mão e falar que eu tô errado, tô lascado. Se alguém fizer uma pergunta e eu não saber responder, é o que mais acontece, principalmente para quem é universitário. Vai lá fazer uma apresentação, tá com aquele receio, aquele nervosismo todo, e aí você fica rezando, fala bem assim, tomara que não tenha pergunta, tomara que não tenha pergunta, tomara que não tenha pergunta. E aí o professor fala, eu vou fazer uma pergunta pro grupo, aí você fala, não seja pra mim, não seja pra mim, não seja pra mim. Por que acontece? Porque você não estudou tanto. Você não se sente 100% preparado. Então estude. Anota isso aí como técnica bônus. Estude mais do que você precisa. E agora anota aí no seu papelzinho, técnica / exercício número 2. Se exponha gradualmente. Como assim, Thiago? Você acha mesmo que seus antepassados só deixaram no seu código genético a necessidade de pertencimento e a síndrome de degradador? Deixaram mais coisa. Também deixaram um sentimento que é de luta ou fuga. Como assim luta ou fuga? Veja, se você tem medo de falar em público, já chegou em uma determinada situação que você fala, não vou não. Eu não. O que é isso? Fuga. Agora teve alguma situação que você teve que levantar a mão numa reunião de trabalho. E aí você resolveu. Chama o seu nome e você fala. O que é isso? Luta. É justamente isso. Ou você enfrenta ou você foge. É o que acontecia com nossos antepassados. Ou eles enfrentavam ou eles fugiam. E aí, qual que é a solução? É você se expondo gradualmente. Essa questão de luta ou fuga, ela acontece muito por conta da insegurança de você nunca ter vivenciado. Você está fora da sua zona de conforto. A gente que é ser humano, a gente não gosta de ficar longe da nossa zona de conforto. A gente se sente desconfortável. E para que isso pare, é preciso que você se exponha gradualmente. Você comece aos poucos. Toda oportunidade que você tiver de falar em público, você tem que aproveitar. Sabe esse negocinho que tá aí na sua mão? Seu celular? Aqui, ó. Aqui tá a capinha porque eu tô usando pra gravar. Pega, você tem um Instagram, grava um stories. Começa pelo Instagram, gravando um stories todo dia. Começa se expondo.
todos os dias grave um story de bom dia, boa tarde, boa noite. Toda oportunidade que você tiver de levantar a mão numa reunião, levante. Toda apresentação de grupo na faculdade você vai participar e você vai falar. Você está preparando seu cérebro. Você está se expondo gradualmente. E somente assim, seu cérebro vai falar: opa, pera lá! Eu tô me expondo? Isso não tá me fazendo mal nenhum? O quê? Então isso aqui é tranquilo, posso fazer com mais naturalidade. E a nossa última técnica para você lidar com esse medo, esse nervosismo de falar em público, é controlar sua respiração. Afinal, já aconteceu com você de seu coração tá batendo muito rápido, tá disparado, você fica: meu Deus, eu não consigo, calma. Como eu falei, é só um instinto de fuga seu. Vamos respirar, vamos controlar sua respiração? E essa é a famosa técnica da respiração quadrada. Como que ela funciona, afinal de contas? Você vai pegar e você vai respirar por 4 segundos. Você vai segurar o ar por 4 segundos. Você vai soltar o ar por 4 segundos. E, finalmente, você vai respirar de novo por 4 segundos. Vamos fazer aqui comigo? De uma forma bem rápida e objetiva para você entender? Primeira coisa, a gente vai respirar. Então, vamos lá. Vamos respirar. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai segurar. Então, vamos respirar e vamos segurar. E agora, a gente vai pegar, a gente vai respirar, a gente vai segurar e a gente vai soltar. Tudo em tempo de 4 segundos. Vamos lá comigo? E agora? A gente vai respirar novamente. Vamos? Agora completo. Respira por 4 segundos, segura por 4 segundos, solta por 4 segundos e respira por 4 segundos. Vamos lá. Até soltei aqui, porque é isso que você vai fazer. Essa respiração quadrada, porque começa e volta para onde você começou. Você vai pegar e fazer isso 10 vezes. Se você fez agora junto comigo, provavelmente sentiu que até você deu uma relaxada. É isso. Seus batimentos cardíacos vão diminuir. Vão diminuir. E assim você consegue voltar à estabilidade. E falar: isso aqui não vai me matar. Eu vou enfrentar o medo de falar em público. Eu vou arrasar. Meu querido, tudo que é bom chega no final. E aqui foi nossa primeira aula do curso gratuito de oratória. Se você entrou aqui achando que era um BO só seu falar em público, percebeu que não. É lá dos seus antepassados. E você aprendeu aqui algumas técnicas. Como lidar com o nervosismo, como lidar com aquela vozinha que fica na sua cabeça te auto-sabotando. E eu queria contar de novo, se você não se inscreveu lá no começo do vídeo, no desenrolar do vídeo, se inscreve aqui, meu querido. Essa aqui foi a primeira aula, você vai querer ficar de fora mesmo das outras? Tem muita aula boa ainda pra acontecer. Então se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com aqueles amigos que você sabe que também tem insegurança, pra me ajudar e ajudar eles. É gostoso a gente evoluir com os amigos. Então, compartilha. Me ajuda, porque um like sequer, essa sequência de likes, comentário, me comenta qual que foi a sua experiência, vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é bom, a enganjar. E a gente só está crescendo aqui no YouTube, justamente que nem sua comunicação. Porque juntos, meu querido, vamos melhorar a sua comunicação. E se você quer saber mais sobre mim, quer aprender técnicas diárias sobre oratória e comunicação, eu te convido a me seguir lá no Instagram, @Thiago.Scoski. Lá tem vídeo todo dia, tem stories todo dia, caixinha de perguntas, você pode estar me mandando a sua dificuldade pra gente fazer um bate-papo. Quem sabe a sua dúvida gera um vídeo aqui no canal. Então, meu querido, forte abraço e até a segunda aula
porque juntos vamos melhorar a sua comunicação.